Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e essa é a aula 9 do curso de Inteligência Artificial na Educação. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre os riscos e benefícios do uso dessas ferramentas depois de algumas aulas em que eu fiquei mostrando o que dá para fazer, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas em diferentes contextos. A ideia hoje aqui é eu apresentar para você a minha forma de entender o que a gente tem de ganho real quando a gente pensa no uso da inteligência artificial na educação e também quais são os riscos, quais são os problemas associados aí ao uso dessas ferramentas. Para começar, eu quero trazer aqui uma... Lá no começo, na primeira aula, eu pedi para as pessoas responderem uma pesquisa e um formulário. Na verdade, não era um formulário, né? Mas era uma pesquisa mesmo no Peer Deck. E tinha algumas perguntas que eu trago aqui para conversar com você e começar essa reflexão. A primeira era qual o seu sentimento em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. E a gente vê aqui que uma maioria, um número grande aqui de pessoas tem uma visão otimista, né? Assim, a maioria está aqui, está nesse Charlie Brown aqui felizão. Depois seria esse, né? Então a maioria está aqui. Depois é esse aqui. E pouquinhas pessoas aqui estão nessa última parte, desesperadas ali, achando que tudo vai dar errado. Então existe um sentimento positivo, né? Um sentimento otimista das pessoas em relação ao uso das ferramentas, ao que elas podem trazer para a gente. Outra pergunta que eu fiz era como você vê o futuro com o uso da inteligência artificial. E ali era para cada pessoa que fosse responder marcar com 1 o que considerasse que era menos provável e com 4 o que fosse mais provável. Fica meio caótico aqui, né, na visualização, mas dá para a gente entender que, por exemplo, nessa frase aqui, a inteligência artificial vai adquirir consciência e acabar com a humanidade. A gente tem uma maioria de vermelho aqui, ó, de 1. Então, a maior parte das pessoas que respondeu acha que isso aqui é o menos provável também. Essa é uma visão muito da ficção científica que se tem de que a inteligência artificial ela vai adquirir consciência. Então, a ficção trabalha um pouco com isso, né? A gente vê isso em vários filmes, então a gente fica com essa impressão baseada, né, nesse tipo de produção audiovisual ou mesmo de literatura também, de que a inteligência artificial vai ser um certo competidor do ser humano no sentido mesmo de ser uma outra consciência, de ser alguém com vontades, com desejos, com capacidade de tomar decisões. Isso, de fato, é o menos provável, eu não acho que vai ser por aí. E aí aqui ficou bem dividido, né? As outras opções eram a inteligência artificial vai eliminar profissões. Na verdade, eu acho que a maioria do que botou muito provável está por aqui, né? Depois, a inteligência artificial vai potencializar a criatividade humana. Também tem muito 4 aqui. E o que foi menos votado no geral foi o uso da inteligência artificial vai nos deixar dependentes de suas criações. Então essa questão das profissões é uma preocupação real, ela faz sentido em muitos contextos, né? Você imaginar que tem tarefas que a gente precisa fazer e que a gente pode ter um processo de automatização dessas coisas, né? Então a gente pode ter máquinas fazendo as coisas de maneira bem mais, não sei se é eficiente, mas com certeza de maneira mais rápida do que a gente faz. E isso pode interessar, certamente, ao mercado, né? A maneira como as pessoas que empregam outros indivíduos podem ver o uso dessas ferramentas, enfim. E aí tinha uma outra questão aqui que era o uso da inteligência artificial em profissões. Então, qual desses você acha que é mais promissor e qual menos interessante ou perigoso? Aqui ficou muito dividido, né? Você vê que o azulzinho é o mais promissor e o vermelhinho, a mãozinha para baixo, é o que é menos. Então as opções eram uso na educação, para resumir texto, explicar conceito, automatizar atividades e tarefas. No marketing, redes sociais, escrever e-mails e posts para redes sociais. Na advocacia, pesquisa de jurisprudência, elaboração e revisão de petições. Como organizador de eventos, planejar, organizar e divulgar eventos. Na administração, gerenciar projetos, equipes, finanças e dados da empresa. E no jornalismo, revisar conteúdos jornalísticos, como notícias e reportagens. Eu fui até, de alguma maneira, um pouco cuidadoso aqui, né? Porque no jornalismo eu botei revisar conteúdo, mas alguém poderia pensar, mas a gente pode ter um dia no futuro essas ferramentas gerando conteúdo original
dentro, né, desse contexto mesmo do jornalismo, e o que seria de fato problemático, né? Assim como no caso da administração, você pensar que é a máquina que vai gerenciar os dados dos funcionários. Na outra aula que eu vou falar de ética, eu vou citar alguns exemplos assim. Algumas coisas acho que são mais tranquilas a gente imaginar, né? Então, por exemplo, no caso de eventos, pensar, planejar, organizar um evento, né? Dar ideias, dar insights, né? Fazer um brainstorm ali de coisas possíveis de fazer. Ou no caso da educação aqui, resumir um texto, acho que é uma coisa que é muito tranquila, explicar o conceito. Agora, fazer tudo por você, né? Fazer tudo, deixar a máquina tomar as decisões, aí sei que seria o mais complicado do processo. E aqui eu tinha colocado só para a gente ver como é difícil identificar a questão do uso da inteligência artificial. Eu botei 2 parágrafos, um foi escrito por inteligência artificial e o outro não. Então era para as pessoas, vocês, né, tentar identificar o que era o que. A lâmpada amarelinha é quem acha que foi com o IA e a pessoa é quem acha que foi uma pessoa, né, que escreveu. No caso, eu escrevi um parágrafo e o outro parágrafo foi feito pela inteligência artificial. Nesse caso aqui específico, esse parágrafo aqui de cima foi feito pela inteligência artificial e esse aqui de baixo fui eu que fiz. Então, ficou bem dividido, né? Nem sei dizer qual foi a votação maior aqui, né? Aqui acho que tem uma maior parte de pessoas... não, acho que aqui tem mais amarelinho, né? Tem mais gente que achou que isso aqui era IA e na verdade fui eu. E aqui em cima mais gente achou que era uma pessoa e no caso foi a inteligência artificial. Aqui que acho que ficou mais dividido, talvez. Aqui é a mesma situação, 2 parágrafos, um eu escrevi, o outro não. Então esse aqui fui eu. E esse aqui de baixo foi a inteligência artificial. No caso, nos 2 exemplos foi o ChatGPT. Nesse aqui, por exemplo, eu peguei esse primeiro parágrafo que eu já tinha e eu pedi para ele continuar no mesmo tema. E nesse aqui, nesse anterior, eu pedi para ele escrever um parágrafo sobre um assunto específico, né, que era essa questão da internet e do comportamento das pessoas, e aí eu continuei esse texto aqui embaixo. Então, assim, fica bem dividido, dá para mostrar, eu acho que de maneira bem... fica bem evidente para a gente, né, como é difícil você olhando um texto, você identificar isso aqui foi feito por uma inteligência artificial, isso aqui com certeza não é um trabalho de uma pessoa, então fica realmente bem complicado, né? Eu já falei que tem as ferramentas de teste que você pode utilizar, elas têm limitações, elas não funcionam direito quando você tem pouco texto. Na verdade, elas não funcionam com pouco texto, né? Tem que ter uma quantidade razoável de texto, então se for um parágrafo assim não dá nem para testar, então já seria inviável. Então tem que ter mais texto, né, para você poder avaliar, e mesmo assim tem os riscos de dar errado, de ele não identificar, dele achar que um texto humano é um texto de máquina e vice-versa, né? Então não é nenhuma garantia também de que vai funcionar, e isso traz algumas implicações para a gente do ponto de vista da reflexão da ética também. E aí eu já vou aqui para esses benefícios e riscos, né? Eu vou começar com os benefícios. Eu pensei 4 coisas aqui que eu acho que são importantes. Então, primeiro, a gente pensar em automatização de tarefas. Então, imagina você fazendo um trabalho que é um trabalho repetitivo, que você tem que fazer todo dia, que você tem que, de repente, gerar aquela mesma coisa, né, que você tem que fazer, você faz várias vezes, e você pode agora, com a inteligência artificial, ter uma maneira de você automatizar essa tarefa. Então você não precisa ficar fazendo aquilo do mesmo jeito o tempo todo. Então, por exemplo, imagina que você tem que escrever e-mails constantemente e eles têm uma forma, eles têm uma estrutura, eles funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então você pode utilizar essas ferramentas para gerar esse texto desse e-mail que é formal, não é um e-mail que de fato você quer que seja pessoal, é um e-mail formal mesmo, que precisa ter uma estrutura formal. Você pode fazer isso dessa maneira, né? Ou um texto, eu fico pensando, um texto de uma ata de reunião, que você não precisa, esse texto ele precisa registrar a reunião, o que aconteceu nela, mas você não precisa se dedicar para escrever
um texto como se fosse uma coisa que fosse ser lida como literatura, né? Então, na verdade, ele tem que ser eficiente, ele tem que dar conta de cumprir aquela tarefa. Então, esse tipo de automatização de tarefa eu acho que é interessante, né? A gente pensar como um benefício real de coisas aí que podem ajudar a gente a ganhar tempo. Você não precisa fazer todo aquele trabalho o tempo todo, todos os dias, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, ter que repetir e repetir o tempo todo, né? Então, automatização de tarefas eu acho que é uma coisa aí que pode ser interessante. Outro exemplo que eu acho que é legal é a gente pensar em tomada de decisão baseada em dados. No caso, uma quantidade muito grande de dados. A gente tem, com a tecnologia digital em geral, né? Assim, desde que a gente tem internet pública, isso já acontece de alguma forma, mas quando a gente pensa numa quantidade muito grande de informações circulando, a gente começa a ter também a possibilidade de poder utilizar essas informações, esses dados, para poder gerar informação, para poder gerar conhecimento. Então, isso é interessante, né? Da gente pensar, você poder decidir, escolher, né? Tomar uma decisão para gerenciar alguma coisa na empresa, para pensar, por exemplo, eu trabalho numa instituição de ensino, eu fico imaginando o seguinte: a gente precisa saber que tipo de curso oferecer para o nosso público, que tipo de demanda a comunidade tem. E aí, no geral, a gente precisa ouvir essa comunidade. A gente convida a comunidade, a gente vai fazer uma consulta pública, a gente vai esperar que as pessoas se manifestem. Mas isso nem sempre é eficiente, porque a gente não tem como garantir de que a gente vai atingir o público representativo naquela audiência pública, de que as pessoas efetivamente interessadas vão ali. E se você, por outro lado, tem uma quantidade grande de informação que você pode utilizar para extrair dali o que a comunidade realmente precisa, você vai ser mais efetivo em ofertar o curso que você precisa ofertar, né? Então, a ideia de você trabalhar com uma oferta de um serviço para um público específico, então você consegue ofertar esse serviço com mais certeza de que é aquilo que é necessário, por exemplo, né? Então, essa tomada de decisão baseada em dados, eu acho que é uma coisa que pode ser considerada interessante também, no sentido de aprimorar, né, as formas de trabalho, de organização. Outra coisa é a personalização e customização da experiência. Isso já tem na internet, isso não é uma coisa nova, né? Quando você faz uma pesquisa na internet, por exemplo, quando você pesquisa várias coisas na internet o tempo todo, né? Você está acessando ali uma série de serviços que vão coletar os seus dados e esses algoritmos vão funcionar para poder te entregar depois essa experiência personalizada, que é a ideia de você voltar, depois que eu tô pesquisando no assunto, eu quero comprar um celular, alguma coisa qualquer que seja. E aí, essa informação que eu deixo ali quando eu faço a minha pesquisa, ela vai servir de base para eles me oferecerem mais dessas coisas que eu estou procurando. No caso, eu estou atrás de um celular, então vai aparecer mais propaganda de celular para mim, vai aparecer mais coisas das coisas que eu já faço. Então, essa personalização da experiência, ela já existe, né? Quando a gente usa a internet o tempo todo, ela não é uma coisa que vai ser nova, né, nesse momento, mas com a IA, eu acho que a gente pode imaginar outros caminhos aí, né? Então, quando você estiver acessando ali a internet por meio do seu computador, por meio, né, do celular, o que for, e você estiver pesquisando alguma coisa específica, né, ou escrevendo utilizando inteligência artificial, a quantidade de dados que vão circular, elas tende a ser uma quantidade muito maior de informação que vai circular, e você pode ter uma personalização da sua experiência ainda mais eficiente. Quer dizer, aquela máquina que trabalha com você o tempo todo, seja, vamos dizer, né, o ChatGPT ou o Bing, vai entender melhor ainda o que você procura, o que você faz, porque ele vai entender o seu padrão de conversa. Em geral, quando você vai no Google, você bota uma frase. Por exemplo, eu estou atrás de um smartphone, eu vou botar lá smartphone, vou escrever smartphone e vou botar talvez uma especificação do smartphone. Se a gente começa a usar chat para fazer pesquisa, a gente começa a entrar numa lógica de conversação mesmo. Então você começa a entregar também para a máquina o seu estilo de pensar, o seu jeito de raciocinar, e isso favorece essa ideia de uma customização da experiência. Claro que tem os perigos disso, né? Vamos pensar assim, mas teria esse caminho aí de você tornar essa experiência personalizada mais eficiente. E um outro aspecto que eu acho que é importante é a facilidade de acesso à informação. Então, quando a gente pensa na internet como uma fonte de conhecimento,
Eu entendo que, nesse caso específico, isso que acontece com a inteligência artificial amplia a possibilidade da gente adquirir conhecimento, da gente adquirir informação, pelo menos, né? E a gente poder transformar essa informação em conhecimento. Porque quando você vai no Google e você faz uma pesquisa, o algoritmo lá do Google de pesquisa, ele vai gerar uma lista de respostas que não necessariamente são as melhores respostas. São as melhores respostas que ele entende para você. Se 3, 4 pessoas fazem a mesma pesquisa, elas não têm na primeira página as mesmas informações, os mesmos links. Não funciona dessa forma. Então, existe essa ideia de que tem uma empresa, no caso do Google, por exemplo, né, ou qualquer outro buscador que você for utilizar. Claro que alguns fazem menos isso. Alguns prometem, inclusive, não fazer isso, né? Mas no caso do Google, que é o que a gente mais utiliza, existe uma empresa que controla, digamos assim, a maneira como você vai ter acesso à informação. Ele vai escolher o que vai mostrar para você em primeiro lugar. Fora o conteúdo que é impulsionado, né? Alguém que paga para poder ter aquele conteúdo aparecendo ali. Então, essa informação que vai aparecer, ela não necessariamente, de novo, né, é a melhor informação, é a mais certa, mas ela é aquela que foi impulsionada, né, que alguém pagou para mostrar, ou é aquela que foi ranqueada a partir de uma lógica que o algoritmo entendeu que você precisa saber, né, que seria interessante para você ter acesso. Quando você conversa pelo chat, em tese, isso não teria que acontecer. Ele vai pegar aquela base de dados que ele tem e vai transformar aquilo na informação que você precisa. Tem todo o problema da gente saber se essa informação é correta, mas esse problema também está no Google. Os primeiros links que aparecem de novo não necessariamente são os mais confiáveis. Tem muito site ruim com conteúdo ruim na internet que aparece, né, bem ranqueado. Então, não necessariamente também o fato de eu acessar um site vai mostrar que eu tenho a melhor fonte de referência. E o mesmo problema de confiabilidade a gente tem com o chat. Mas, em tese, o chat ele poderia facilitar esse acesso à informação porque ele rompe com essa lógica de ter uma empresa intermediando o que ela vai mostrar para mim. Não seria assim que ia funcionar. Da maneira como é pensado a inteligência artificial, a empresa não consegue controlar o que ela vai mostrar para você. Pelo menos é isso que eles dizem que fazem para a gente, né? Que eles não controlam qual é a informação que vai ser mostrada, mas que a máquina ela gera a informação para você e você vai, na interação com a máquina, gerenciar, digamos assim, essa relação com o conteúdo que foi mostrado para você, né? Apresentou um conteúdo, ele não está adequado, você vai perguntar de novo, você vai dizer que está errado, e ele vai ajustando aquilo. Então, é uma experiência de acesso à informação diferente, né? E, nesse sentido, eu acho que mais poderosa do que essa que a gente tem quando a gente acessa pelo Google. Então, eu vejo esses benefícios, mas tem os riscos também. E quando a gente pensa nos riscos, acho que o principal deles é a falta de transparência. É a gente não saber como essas empresas funcionam. Então, por exemplo, a gente sabe que a Microsoft está investindo dinheiro lá no ChatGPT. E aí, eles coletam nossas informações, eles usam as informações de que maneira. Por exemplo, tem gente que fala que as coisas que você coloca lá no ChatGPT, ele vira uma nova... Tá alimentando a base de dados deles, né? Então, está gerando novo conhecimento para eles. Tem gente que fala que isso é incerto. O ChatGPT ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Quanto da minha informação é coletada em um e no outro? Não está muito claro, né? Do como funciona isso, como é que eles tiram essas informações, o quanto dos textos que estão, as fontes, né, mesmo. Então, por exemplo, no Bing você usa lá faz uma pesquisa, faz uma pergunta, que seja, e ele vai te entregar algumas fontes. Às vezes ele entrega fontes erradas. Já teve caso de eu olhar a fonte, então eu perguntei uma coisa específica e ele indicou um link. E eu clico naquele link e não tem nada a ver com o que eu perguntei. Então, o que esse link está fazendo ali, né? Como é que ele apareceu ali e por quê? Qual é a relação dele, de fato, com aquele conteúdo que ele mostrou para mim? Então, não fica muito claro, né, como é o procedimento. A gente usa a ferramenta, isso já acontece com várias coisas também, né? Se a gente perguntar, a maior parte das pessoas também não sabe como é que funciona o Google, como é que funciona o WhatsApp. Então, existe falta de transparência em muitas coisas, mas esse é um risco quando a gente pensa também na questão da inteligência artificial. Um outro aspecto é a ideia do conteúdo enviesado, do conteúdo incompleto. Eu já comentei isso nas outras aulas. Quando você faz uma pergunta específica, ele vai gerar para você
as respostas, né, que ele vai entregar, se for em formato de texto, ele vai gerar essas respostas com base naqueles dados que ele já coletou. E aí, essa IA que tem essa base de dados que ela já coletou e vai trazer para você essa informação, ela traz essa informação a partir dessa lógica específica do que foi construído anteriormente. Ela não vai refletir, pensar criticamente, tentar entender o que é bom, adequado, certo, errado, não tem esse aspecto. A princípio isso pode ser bom, porque a gente pensar, não tem uma construção ideológica por trás desse processo, né, da forma como a máquina vai entregar a informação. Só que, por outro lado, tem um aspecto problemático dela, ao tentar gerar essa informação, mostrar para a gente coisas que são sempre as mesmas coisas. Então, por exemplo, no caso do Midjourney, se você pede para ele criar uma imagem, o mais provável é que ele crie imagens que são basicamente estereótipos, né? Então, por exemplo, essa é uma imagem criada no Midjourney, e se você pede diferentes imagens, é uma imagem muito boa, né? Uma imagem bem feita, parece de fato uma foto de uma pessoa que existe, mas eu quero dizer o seguinte, se você pede, eu não tenho um dado concreto, tá? Mas eu vou dar um exemplo a partir da minha experiência. Se eu faço um pedido dele gerar uma foto realista, uma foto bem realista, né, de pessoas, e eu não digo nada sobre a cor da pele das pessoas, na maior parte das vezes ele vai me mostrar pessoas brancas. Ele não vai mostrar outro tom de pele. Então, é isso que a gente chama de conteúdo enviesado. Ele está reproduzindo uma mesma lógica. Na verdade, isso não vale nem só para o fotorrealismo. Eu pedi imagens cartunescas, ele também mostra, na maioria, pessoas brancas. Então, tem um aspecto aí importante nessa lógica da criação desse conteúdo dessa maneira. Que você pode gerar conteúdos que vão reforçar determinados estereótipos ou determinadas lógicas de controle ou de demanda ou de grupos que são mais poderosos, né? Então a mesma informação circulando mais vezes ou o mesmo tipo de imagem circulando mais vezes, então tem esse problema, né? Então isso vai acontecer muito, né, com essa ideia, e aí por isso acho que é importante pensar, né, sobre o dado enviesado, o dado incompleto. Outra questão é as dúvidas sobre a privacidade e a segurança dos dados. Quer dizer, a gente sabe se esses dados que a gente deixou, eles vão ser utilizados contra a gente, né? A gente tem alguma ideia do que vai acontecer com essas informações? Então, por exemplo, tem várias empresas que têm orientado os seus funcionários, servidores, a não utilizarem o ChatGPT ou o Bing ou o Bard lá do Google ou qualquer ferramenta dessa e colocar informações da empresa dentro desse chat, né, que ele está fazendo ali. Em tese, se ele vai só pegar aquele meu texto e vai corrigir e vai resumir, não era para acontecer nada. Mas se existe essa preocupação é porque existe de fato uma dúvida, né? Será que esse texto que eu coloquei como um input, né? Eu peguei o meu texto e eu botei ele lá como um input e eu pedi para ele resumir. Será que esse texto vai ser absorvido pelo ChatGPT e vai virar uma parte dele, ele vai utilizar para outras coisas? E talvez ele coloque esse meu texto. Então, entende? Eu peguei o meu texto, eu escrevi um texto, botei lá, e eu pedi para ele, resuma esse texto para mim, ou então revise esse texto, me ajude a melhorar o texto. Aí depois, esse texto meu será, né? Não sei. Será que esse texto meu, ele vai virar um texto que vai sair na resposta para alguém? Será que ele vai aparecer para uma outra pessoa? Então o texto eu coloquei como o meu texto ali para a entrada e ele depois vai virar saída para outra pessoa? Ele vai responder a pergunta de alguém com o meu texto? E aí, imagina, se eu botei dado da empresa, né? Uma empresa, alguém que trabalha numa empresa botou dados sigilosos lá e pediu para ele corrigir o texto, resumir o texto, para ele revisar o texto. E esse dado da empresa aparece na resposta de uma outra pessoa, imagina isso, né? Então, a gente não tem certeza se isso acontece. Tem gente que tem esse receio, então existe essa necessidade desse cuidado. É um risco, né? Certamente é um risco. Depois, outro problema é a concentração de poder nas grandes empresas. Quando a internet começa, né? Quando se pensa, né? Não começa, mas quando começa a pensar sobre a internet pública, existe todo um sentimento de que finalmente vai acontecer
de que as pessoas vão poder se livrar dessas grandes corporações, então a internet era uma coisa meio que as pessoas vão poder agora buscar o conhecimento por elas mesmas e não vai ter mais esse intermediário dessa empresa que detém o conhecimento, então acaba a indústria cultural, acaba tudo isso. E na verdade não é isso que acontece desde o começo, né? As empresas entendem que elas perdem muita coisa, mas elas têm que entrar nesse jogo e vão procurar uma maneira de ganhar dinheiro ali também. E elas vão avançando dessa maneira. E quando a gente olha para o desenvolvimento da inteligência artificial, a gente vê que é isso que está acontecendo, né? As empresas que estão trabalhando nisso são já grandes empresas, né? A gente tem a Microsoft, a gente tem a Meta, que inclui ali o Facebook, o WhatsApp, Instagram, a gente tem o Google. Então, não é um empreendimento independente para libertar a internet, para deixar a cultura livre. Na verdade, são grandes empresas que já detêm muita informação, que já tem muito dinheiro, procurando gerar mais dinheiro e deter mais informação ainda, para vender essa informação para outras pessoas. Então, é bem possível que se a gente se habituar muito a usar essas ferramentas, a gente não resolva o problema dessa concentração de poder, a gente piore, né? Então a gente vai ter essas mesmas empresas, Microsoft, Meta, Google, Amazon, se tornando ainda mais hegemônicas. Talvez uma delas matando uma ou outra ali, mas vai ficar entre elas, né? Não vai ter muito espaço para ninguém mais. Então existe esse problema real aí de concentração de poder que vai acontecer, já está acontecendo, né? Porque eles que estão no controle agora, né? E aí, claro, surgem, porque você vai dizer assim, mas tudo bem, mas tem vários serviços de inteligência artificial que são de empresas pequenas. Sim, tem esses, e provavelmente vai acontecer o que acontece com outras empresas, né? Elas vão sendo absorvidas por essas empresas maiores. Esses serviços menores que conseguirem conquistar um grande público vão ser comprados, né? Então o Google, a Microsoft, a Meta, a Amazon, eles vão lá e compram, aderem, né? Pegam todos aqueles dados que estão ali e utilizam para eles, então continua a mesma coisa, né? Então basicamente é isso que eles sempre fazem. O Google inclusive tem essa prática constante, né? De comprar empresas menores, matar a empresa e ficar com os dados, informações, então não vai deixar de acontecer isso. E o outro risco é perda de empregos e identidade. Eu botei identidade também, mas eu vou falar primeiro da questão do emprego, mas são as duas coisas, né? Então, você pensar que o trabalho ele é uma situação que a gente pode colocar como o elemento, acho que, principal de risco, de preocupação das pessoas, né? Quer dizer, o que vai acontecer com as pessoas no ambiente de trabalho em relação a determinadas tarefas, especialmente essas que são mais burocráticas, digamos assim. Essas tarefas que são bem burocráticas, elas correm muito risco, porque a gente pode imaginar e já perceber as máquinas fazendo isso de uma maneira melhor, mais rápido, entregando de maneira talvez, né, mais eficiente. Então tem essa circunstância real, né, de você pensar a perda do emprego. Mas mais do que o emprego, eu penso também na questão da perda da identidade. De você imaginar as pessoas perdendo mesmo esse senso de individualidade. Quando a gente começa a utilizar a inteligência artificial, a gente começa a ter, eu estou pensando numa situação para depois, né, claro, mas muitas pessoas utilizando inteligência artificial e elas tendo acesso ao mesmo tipo de texto, a gente se submetendo ao mesmo tipo de imagens o tempo todo, né, vendo o mesmo tipo de imagem. Então, nosso senso estético ele vai ficar contaminado por isso. A nossa capacidade de identificar a qualidade do texto e pensar, por exemplo, o aspecto de reflexão dentro de um texto vai diminuir, porque os textos vão ser sempre super objetivos, né? Você fala, mas a IA consegue fazer poesia, ela consegue fazer música, ela consegue criar coisas criativas? Sim, mas ela faz isso a partir de coisas que ela já tem. No momento que ela começar, né, se isso acontecer, que ela começar a trabalhar com as mesmas informações para sempre, porque pensa o seguinte, eu vou lá na internet e publico um texto meu. Então eu deixo esse meu texto disponível no meu blog, no meu site, ou eu publico um livro de maneira independente e deixo lá. Aí uma ferramenta dessas vai e pega o meu texto e começa a usar como resposta. E aí ninguém vai acessar o meu site, ninguém vai ler meu livro, mas todo mundo vai ter acesso àquilo que eu escrevi por meio dessa ferramenta de IA. E aí, o que vai acontecer é que eu vou parar de publicar minhas coisas.
eu não vou botar, mas não vale a pena, né? Ninguém acessa o que eu faço. E essas empresas utilizam os meus dados para ganhar dinheiro com aquilo que eu fiz, então não quero mais isso. Então vai acontecer o quê? Que esse conteúdo da inteligência artificial, ele vai alimentar a própria inteligência artificial. Vai deixar de ter produção, os fotógrafos vão deixar de botar suas fotos na internet, ilustradores vão deixar de botar suas ilustrações na internet, escritores não vão botar mais texto na internet, e aí a IA vai se alimentar dela mesma, ela vai ficar num loop, ela produz um texto, por exemplo, aí ela produz esse texto a partir de textos que já existem. Então tem um conjunto de textos aqui que já existem e ela produz esse texto aqui novo. Só que não tem mais nenhum texto novo produzido. Fica para sempre aqueles que já estão ali. E aí ela vai ficar voltando para aqueles que já estão produzidos e criando novas versões do mesmo texto e fazendo isso infinitamente, né? Então a gente vai ter uma diminuição dessa capacidade nossa de pensar diferente, de oferecer soluções diferentes para as coisas e, consequentemente, uma perda da identidade, como eu coloco ali, né? Não só de emprego, mas uma perda da identidade também. Dito isso, né, apesar desses riscos aí e benefícios que eu coloquei, mas dos riscos que eu estava falando agora, eu acho que tem alguns caminhos para a gente pensar, especialmente quando a gente discute o uso da IA na educação. Eu sou favorável a gente testar, a gente utilizar, a gente aprender a mexer com essas coisas, mas a gente tem que ter um ceticismo constante aí, né? A gente tem que ficar vigilante, a gente tem que ter cuidado, mas eu penso que um caminho interessante é aprender a utilizar, não ter medo de utilizar, não ter medo de que os estudantes utilizem, mas seguir talvez essas coisas que eu coloco aqui, essas etapas que eu coloco aqui, né? Repensar as atividades que eu faço, porque se eu só pedir para o estudante escrever um texto em casa e ele começar a utilizar uma ferramenta como o ChatGPT para escrever por ele e me entregar e eu começar a perceber que ele não faz, isso só vai me frustrar. Então, é repensar as atividades, que tipo de atividade eu posso fazer, que eu realmente vou engajar esse estudante, ou que ele tenha que responder e que a inteligência artificial não pode fazer por ele. Outra coisa, implementar no nosso cotidiano, aprender a utilizar usando mesmo, não só ler sobre, né, ver alguém usando, mas usar de maneira cotidiana para você poder entender o que funciona, o que não funciona. Muitas vezes os estudantes eles já sabem utilizar, ou eles não sabem utilizar, mas acham que aquilo é muito bom, e a gente também não tem a experiência para poder conversar com eles. Recomendar o comportamento ético, então explicar para os estudantes que quando eles utilizam, eles podem e devem dizer para que utilizaram. Professor, eu utilizei, por exemplo, para revisar meu texto, eu utilizei para me dar uma estrutura do texto. Então, recomendar esse comportamento ético mesmo no uso da ferramenta. Incentivar o uso como suporte. Eu gosto desse nome que a Microsoft dá, eles chamam de copiloto. Então, a ideia é que você é a pessoa que vai produzir o conhecimento. Então, você produz o conhecimento. E a IA, ela funciona como alguém que vai te ajudar. Ela é um copiloto. Ela não é quem está produzindo o conhecimento. Ela está lá para auxiliar. Então, a gente pode pensar assim, o que eu poderia passar para um assistente? O que eu poderia passar para uma outra pessoa me ajudar? Então, é incentivar esse uso como suporte. Mostrar as limitações. Se você aprendeu a utilizar, você implementou, você vai conseguir mostrar as limitações e refletir sobre esses usos, né? Acho que tudo isso ajuda muito a gente a compreender. Dito isso, eu vou só reforçar aqui que eu já falei muito sobre isso no curso, mas eu acho que a IA não é boa, ela não é boa para produzir conteúdo original. Então, um relatório, uma redação, um artigo, de forma integral, sem revisão, não é bom, não vale a pena. E a outra coisa é que ela não é boa também para buscar referências e citações. Por que não? Porque ela pode gerar citações falsas. Ela pode indicar autores e livros que não existem. A gente chama isso, já comentei, de alucinação. A IA, ela pode alucinar. Ela pode começar a falar com muita segurança de uma coisa que não é verdade. E você vai acreditar, porque está dito ali, ela não está dizendo talvez seja assim, ela dá certeza que é. Então, não é boa para essas coisas. Para que ela é boa? Para que ela é legal? Que eu acho que ajuda. Ajuda para fazer brainstorm, para você pedir ideias. Né? Então, assim, me dê ideias de textos sobre tal coisa. Me sugira uma estrutura. Né? Me sugira temas para... Né? Então, para isso ela é boa. Sugerir a estrutura do texto, que eu acabei de comentar. Resumir um texto longo.
Então você tem um texto longo, você quer resumir, por exemplo, esse texto, identificar um padrão. Então você pode pedir para ela, por exemplo, você coloca um texto, né, ou um conjunto de dados, ou você faz uma pesquisa, né? Você coletou uma pesquisa e aí você tem um conjunto de informações aqui, de gráficos que você quer analisar, e aí você precisa analisar esses gráficos. Então você pega esses dados e joga lá e ele vai identificar os padrões para você, então isso é muito útil. Revisar aspectos de um documento específico, né? E explicar tarefas, indicando o que deve ser feito. Eu acho que isso é mais interessante para o estudante, por exemplo, do que pedir para ele dar a resposta. Em vez de pedir para ele dar a resposta da tarefa, você pode pedir para ele explicar a tarefa. O que eu tenho que fazer? Você pode colocar sua dúvida lá. Olha, eu li essa questão aqui, eu não entendi. O que eu tinha que fazer para responder? E ele vai te dar essa explicação. Isso é muito útil, né? Eu acho que é um uso bem bacana aí que você pode ter em relação a IA mesmo, a inteligência artificial de maneira geral. E aí, dito isso, será que a gente deveria parar o desenvolvimento tecnológico? Tem muita gente pensando sobre isso, né? Então, tem toda a questão, que é uma questão séria e importante, né? De se discutir a regulação, como é que a gente vai pensar as leis. Então, assim, tem leis já para isso? Não tem. E aí estão já estudando, estão tentando criar. Então, como é que a gente cria lei se a coisa já está acontecendo, está tudo muito rápido? Então, existe uma demanda de muitas pessoas para que se pare o desenvolvimento. Para que você, nesse momento, né, da IA, né, do desenvolvimento da IA, que você diga, não, tá bom, já tem isso aí, mas vamos parar agora, por enquanto, deixa do jeito que tá, e depois a gente vê se a gente avança mais ou não, mas seria bom parar agora. Isso poderia dar algum problema, né? E eu acho que quando essa mensagem ela vem de pessoas que trabalham na área, a gente deveria, no mínimo, ter cuidado. Então, assim, eu não sei se é parar o desenvolvimento, mas talvez analisar ele com mais calma. É importante dizer também que essas ferramentas se popularizaram, que ferramentas, né? Essas IAs generativas. Inteligência artificial já anda com a gente há muito tempo, a gente nem percebe, mas ela já está com a gente de diversas formas, né? Mas a IA generativa, que é essa que se popularizou no final do ano passado, no final de 2022, essas IAs, elas se tornaram públicas nesse momento, mas elas já estavam sendo treinadas também já há alguns anos. Então, o desenvolvimento também não começou no final do ano passado e já estava o produto pronto, né? Quando o produto chegou, é porque já tinha passado, claro, um tempo de desenvolvimento e ainda assim tem muitas pessoas que acham que é arriscado, que é uma situação complicada, que a gente deveria parar. Então, eu penso que é uma coisa para a gente refletir e que sim, a gente tem que ter alguma forma de regulação, a gente tem que ter alguma forma de definir o que pode, o que não pode. Eu não sei, e aí é outra questão, né? As pessoas que estão no Congresso, elas têm condições de fazer isso, elas sabem do que se trata, elas entendem como funciona, então cabe à sociedade civil e às pessoas interessadas e às pessoas que estudam isso, né, a sério, né, as pessoas que estão na academia, nas universidades, se mobilizarem para que a gente possa ter leis adequadas que deem conta de proteger os dados e a segurança das pessoas, enfim, né? Então isso é uma coisa essencial aí nesse contexto, tá bom? Bem, então era isso que eu queria trazer para essa aula de hoje, né, para falar sobre riscos e benefícios. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe, assim como das outras coisas que eu tenho falado no curso. Essa foi a penúltima aula desse curso de Inteligência Artificial na Educação, rapidinho já vai terminar. E na outra aula eu vou falar sobre as questões éticas, né? Eu já trouxe alguns dos elementos aqui, mas eu vou trazer alguns outros exemplos a partir também da interação com o questionário que eu deixei lá na primeira aula, na aula 1 do curso, tá bom? É isso. Obrigado, até mais. Tchau.